Então, para que eu viesse realmente seguir e receber o seguro, né? O seguro pudesse ser acionado e eu pudesse receber os benefícios do seguro, eu tinha que ter seguido aquelas regras, aquelas normas. E assim também é com as coisas de Deus. Ou você pensa que é só chegar na igreja, fazer uma simples oração e ser abençoado? Ou você acha que é vivendo uma vida louca, uma vida do seu jeito, que Deus ele vai estender a mão para você e vai mudar a sua vida? Não é assim. Eu não sei quem construiu isso na cabeça das pessoas. Hoje as pessoas têm essa construção, que elas acham que é só dobrar os joelhos no momento da crise, da adversidade, da dificuldade, e Deus vai abençoar. Não, não é assim. Você percebe isso pela sua própria vida. Por que as coisas é tudo tão difícil para você? Mesmo orando, mesmo clamando, mesmo muitas das vezes estando até dentro da igreja, você não consegue ser abençoado. E nós estamos vivendo momentos que, para mim, não existem momentos melhores que esses para que a gente possa se aproximar de Deus e sermos abençoados. Nem tudo que acontece nas nossas vidas é para nossa desgraça, é para nossa destruição. É como eu digo, às vezes é necessário passar por isso para que você se aproxime de Deus. Ora, o doente hoje está mais próximo de Deus do que ele imaginava, do que um dia ele pensou estar. Quem está com problema no casamento, na vida financeira, quem está com problema na família, com o filho, parentes, irmãos, são métodos que Deus às vezes usa justamente para nos trazer para perto dele. E um detalhe, tudo aquilo que acontece conosco faz parte do nosso ser humano. Ora, o ser humano adoece, o ser humano fica com problemas financeiros, o ser humano passa por crises emocionais, crises familiares. Então nada daquilo de ruim que está acontecendo com você, sabe, está fora do comum, fora do normal. A palavra até diz, irmãos, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Olha só, porque de repente você possa estar estranhando aquilo que está acontecendo com você. Não, mas quando você conhece a palavra te traz conforto, a palavra te traz tranquilidade, não deixa você se desesperar em meio ao caos. Se existe algo que Jesus não queria que acontecesse com os discípulos, era que eles se desesperassem em meio a determinadas situações, momentos que a vida ia proporcionar para eles. Quando Jesus estava no barco com os seus discípulos, sobreveio sim ventos fortes, né? O mar se tornou revolto, as ondas também se tornaram enormes. A primeira coisa que Jesus falou para os seus discípulos foi: olha, tenham calma, tenham paciência, não sejam tímidos. Mas como não ser tímido no momento da adversidade, em meio a tantos perigos? Só tendo a palavra dentro de você. Olha, se você não tem a palavra de Deus dentro de você, se você não tem o conhecimento da palavra, não tem o Espírito Santo, você vai se desesperar. E o desespero traz consequências piores, porque se a coisa está ruim, ela pode piorar. É como uma pessoa que sofre um acidente. Você sabe que a pessoa não pode ser mexida, ela tem que ficar lá no chão. Porque se você vai e mexe com uma pessoa que foi atropelada, sofreu um acidente, você pode causar danos irreversíveis àquela pessoa. Muitas pessoas vão a óbito, por quê? Porque elas sofrem um acidente e sempre tem aquele paramédico, né, que chega antes da hora e quer mexer na pessoa. Os ossos, quando se quebram, se tornam navalhas dentro da pessoa e pode cortar veias, artérias e uma série de coisas. Então a pessoa tem que ficar lá parada, assim como você. O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você não está acima daquilo que você possa suportar. Não é nada anormal. O que está acontecendo com você é uma fase, é um momento, de repente um momento desconhecido, que você nunca passou por ele, mas tenha paciência. Jesus diz assim, olha, através de Pedro: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não, tudo que acontece com você é natural, faz parte do ser humano. De repente, talvez porque você não cuidou da sua saúde, da sua alimentação, de repente porque você foi insensato, você não foi precavido, você pegava o seu dinheiro, gastava de forma insensata, e hoje você está devendo até a peruca que você tem na cabeça. Bebeu muito,
Hoje um monte de gente está com câncer, com tumor, porque bebia muito, fumava muito, não se cuidava. Então não acontece nada normal, tudo está dentro dos parâmetros de Deus, tudo está dentro daquilo que acontece sim, embaixo desse céu. Então não estranhe a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Nesse momento o que nós temos que fazer? Realmente acreditar em Deus, se apegar a Deus, porque vai ficar tudo bem. Você sabia que 87% dos seus medos não acontecem? 87% dos medos que você tem, medo de perder o trabalho, medo de ser multado, medo de se separar, medo de que realmente o seu exame venha a dar um resultado não tão agradável, os seus medos, 87% não acontecem. Mas o medo te paralisa, é a pior arma de Satanás. O medo paralisa o homem, impede o homem de prosseguir, impede o homem de ir para frente, principalmente quando ele não conhece a palavra. A palavra diz lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. 2 Crônicas 7, 11. A palavra diz assim, olha: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Veja, contrário do que muitas pessoas pensam, imaginam, Deus ele sempre escolhe um lugar para estar. Deus ele sempre vai estar num lugar tentando reconciliar o homem consigo. Lá no início era o jardim do Éden, depois foi a tenda da congregação lá no deserto. Aí depois chega Jesus e diz assim: olha, a minha casa será chamada casa de oração, porque não existe lugar melhor que esse para que a gente venha ter uma familiaridade maior com Deus. Na nossa casa a gente não consegue interagir com Deus do jeito que a gente interage aqui na igreja. A gente não consegue estudar a palavra e compreender como na igreja, principalmente quando o Espírito Santo está naquela igreja, está naquele lugar. Então aqui Deus está falando para Salomão, né? O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Você apresentar o seu sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Um culto racional é uma reunião, é um culto que você dedica a Deus, a um ser ou quem quer que seja, acreditando que Ele está te ouvindo, que não está sendo em vão a sua vinda aqui. Aliás, não é em vão. Todas as vezes que você vem, coloca os pés aqui nesse lugar, Deus tem algo para você. Deus tem algo para falar para você, revelar para você. Deus tem algo para abençoar você. Então eu escolhi esse lugar para a casa do sacrifício. E ele diz assim: olha, os tempos que nós estamos vivendo hoje, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o povo, e isso está acontecendo, guerras, rumores de guerra. Então os ismaelitas, eles se sentem também no direito da descendência, da herança de Abraão, e os filhos também de Isaac se sentem no direito de tomarem aquelas terras, de estarem no controle daquelas terras, e vir esse confronto. E aí a gente vê guerras, rumores de guerras, não somente lá, mas a Rússia, a Ucrânia também, e tantos outros rumores de guerra. O mundo está apavorado. Não somente as guerras, mas as pragas, as pestes, isso tudo estava iminente para os últimos dias. Só não enxerga quem não quer. As profecias estão se cumprindo, o caos está se instalando, assim como por várias vezes se instalou no mundo. Mas existe uma saída, existe uma porta, e a porta é essa daqui, ó, que Deus já estava falando para Salomão lá atrás. Salomão, o negócio é o seguinte, meu filho: se eu cerrar os céus para que não chova, e se não houver chuva,
e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, porque quando o caos acontece lá fora, acontece sobre todos nós. O sol nasce para todos, assim como a chuva desce também para todos. Se o Brasil for abalado economicamente, você vai sentir também. Se chegar a pandemia, coronavírus, ou seja, ebola ou gripe aviária, não sei, a praga que chegar, pode ter certeza que vai chegar na sua casa também. Mas com um agravante: se eu cerrar os céus e não houver chuva, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar peste entre o meu povo, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetualmente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Então pode acontecer o que for, pode vir a crise que for, a praga que for, a peste, a maldição que for, se o meu povo, ele chamar pelo meu nome, ele clamar pelo meu nome, se o meu povo orar, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. O que muitas das vezes acontece é que as pessoas estão vendo a praga chegar, a peste chegar, o desespero chegar, o circo se afunilar, mas elas não querem se converter, elas não querem se aproximar de Deus. E saiba você, o problema quer que seja, que esteja acontecendo na sua vida, se você buscar a face de Deus, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então Deus, ele vai te ouvir do céu. Por que você acha que Deus não vai te ouvir? Será que você é tão pecador assim? Ou tão incrédulo assim, ao ponto de parar e dizer assim: não, é hora de eu buscar a Deus? Olhar para a sua vida, olha para a sua vida, para os seus problemas, para tudo aquilo que está acontecendo com você, não somente com você, mas com o país, com o mundo, e comece a buscar a Deus, mas buscar com intensidade, abrir o coração, reconhecer a sua pequenez, a sua insignificância, reconhecer que a sua estrutura é pó, barro, cinza, lodo, e realmente se colocar diante dele e dizer: Deus, ó, eu preciso de ti, porque eu acredito que foi Deus que escolheu esse lugar, sabe, gente? Eu acredito que Deus escolheu e santificou esse lugar, porque só Deus para fazer nós chegarmos aonde nós chegamos, só Deus para nos dar condições de ter aquilo que nós temos. Quem chegou aqui logo no início viu como que era isso daqui, um lugar todo detonado, sem estrutura nenhuma, sem banheiros, sem nada, as paredes todas mofadas, sem iluminação, sem instalação elétrica. E aos poucos o Espírito Santo, olha, ele está abençoando, a igreja está crescendo, a cada dia a igreja está melhorando mais. Por quê? Porque nós acreditamos que essa obra é de Deus, que o Espírito Santo está aqui nesse lugar, muitas pessoas sendo abençoadas, muitas pessoas contando testemunhos, sendo curadas, sendo libertas. Por quê? Porque quando nós nos reunimos aqui, realmente nós nos reunimos para buscar a presença de Deus, para buscar o Espírito Santo. Nós nos reunimos aqui para ver o nosso coração queimar, incendiar. É como eu tenho dito ultimamente, às vezes você olha para os obreiros, olha para pessoas aí que estão, sabe, louvando a Deus, adorando, chorando. Você olha para a vida delas e pensa assim: poxa, a vida dessas pessoas deve estar boa, essas pessoas devem estar arrebentando. Mas nem sempre, às vezes nós louvamos a Deus porque Deus nos ensina a louvá-lo, tanto na alegria como na tristeza, você entende? Nós louvamos a Deus porque nós sabemos que mesmo que venha a praga, a peste, a maldição, se nós nos reunirmos aqui nesse lugar e começarmos a buscar a presença dEle, a se humilhar diante dEle, Ele vai abrir as janelas do céu e vai derramar bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas. Então nada consegue nos parar, nada consegue nos deter, porque nós sabemos que nós temos um Deus, e esse Deus, Ele está aqui.
Bispo, e lá na minha casa? Deus está na sua casa também. Deus está em todo lugar. Mas quando o corpo de Cristo se ajunta, ele fica mais forte. Não sei se vocês se lembram, mas quando Paulo era preso, quando Pedro era preso, a igreja se reunia para orar pelos apóstolos de Jesus Cristo. E no momento que eles estavam orando dentro da igreja, o que acontecia? Cadeias se quebravam, portas se abriam, grilhões caíam por terra, e apareciam anjos e libertavam os apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim acontece. Quando nós nos reunimos aqui, a terra treme, o céu estremece, o inferno treme também, e Satanás é obrigado a sair. Então é por esse motivo que Deus também faz de tudo para ter você aqui. E os demônios fazem de tudo para você não vir. Você vê que hoje as pessoas, elas têm disponibilidade de gastar as suas energias em tudo. Elas querem ter um corpo sarado, então a gente vê elas lá na academia todos os dias, malhando. Elas querem passar num concurso, né? E a gente vê elas estudando, dando 100% de si. Mas elas mal sabem que o mais importante de tudo isso é realmente ter Deus. Porque você pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Do que adianta o homem também ganhar o mundo todo e perder a sua salvação?